eu inicio às 13h45, então já faz quase, né? Já estamos aí 20 minutos atrasados. Então eu vou compartilhar a tela, vou gravar a aula e de qualquer forma ela vai estar disponível no portal. E aí a próxima aula eu vou iniciar às 13h45, tá? Pra gente não se alongar muito. Você consegue entrar esse horário? Sim, com certeza, professora. Boa tarde. Então a gente já combina, pode combinar também com a turma de iniciar às 14h. Porque aí senão eu fico aqui esperando, aí ninguém entra, aí eu saio, vocês entram, porque a aula começa às 13h30. Aí eu fiquei esperando até às 14h e pouquinho, como não tinha ninguém sair, aí depois vocês entraram e a gente fica sempre se desencontrando. Ou a gente entra no horário da aula, exato, ou a gente pode combinar um horário que fique melhor para vocês também. Mas a gente não pode desencontrar, assim, porque a gente perde tempo, perde conteúdo e, né, precisa ter uma responsabilidade com o horário. Vocês acham que às 14 fica melhor para vocês entrarem? Na aula aqui remota? Pode ser também, professor, não tem problema nenhum. Porque, assim como saúde do adulto, tem alunos matriculados, mas não estão frequentando as aulas. Então, é complicado, né, para a gente fazer alguma atividade, alguma dinâmica, se os alunos não entram na aula para assistir. Mas, de qualquer forma, eu vou iniciar e vou gravar. E aí, depois, quem não assistir tem acesso ao portal. Enfim, deixa eu compartilhar a tela aqui. Hoje a gente vai falar dos aspectos legais envolvidos, né, na urgência e emergência. Então, esse é o nosso primeira unidade, né, primeira sessão, primeira unidade e primeira sessão do livro didático. Não sei se vocês já têm acesso ao portal, mas o livro está lá e também os links, né, das aulas. E eu vou postar uma atividade, não essa semana, até o dia 23 a gente posta uma atividade para vocês já começarem a produzir os pontos que vocês precisam ter da disciplina. Então vamos lá. O crescimento da mortalidade por trauma se traduz em um fenômeno mundial, atingindo tanto países desenvolvidos quanto aqueles em desenvolvimento. Então, a segunda causa de morte no país são as causas externas, né? Acidentes e violências. E muitos acidentes causam traumas que automaticamente vão gerar custos e vão gerar né? Vai ter que gerar um atendimento para a saúde pública, né? E isso gera gastos, porque quando tem um acidente, quem faz a remoção, quem faz o primeiro atendimento é o SUS. Então, o crescimento dessa mortalidade, o crescimento da taxa de acidentes, né, com trauma e que levam à morte também, causam um grande desconforto na saúde, causam um grande gasto. E isso acontece tanto em países desenvolvidos como em desenvolvimento, né? Porque é uma questão social, é uma questão de educação no trânsito, é uma questão de violência. Então, a gente sabe que o trauma também pode ser causado por violência. Dessa forma, geram custos que vão gerar indicadores, né, negativos para o país também. No Brasil, os acidentes e a violência configuram um problema de saúde pública de grande magnitude, então que tem provocado forte impacto na morbidade e na mortalidade da população. Então, os acidentes e violências, eles são classificados, né, como causas externas pelo Ministério da Saúde. Inclusive, se a gente for procurar informações sobre dados, geralmente
né? No site do Ministério, eles vão estar configurados como causas externas. Então, gera um custo muito alto. Também porque essas causas externas, elas geram gastos para a saúde e também para recuperação, né? A gente sabe que muitos acidentes, muitos casos de violência não levam ao óbito, mas sim à morbidade, né? Ao adoecimento ou a consequência, né, de uma sequela e que a pessoa vai depender da saúde pública para ser tratado pelo resto da vida, a depender da sequela ao qual ela está exposta. Então, os acidentes e violências, eles são problemas grandes e que só serão resolvidos a longo prazo, porque requer, né, uma mudança comportamental. E não é fácil traçar uma mudança de comportamento em uma sociedade inteira. É muito complicado. Então, isso gera, né, também um desgaste para os profissionais, isso gera um desgaste para o setor público para tentar resolver, né, ou tentar amenizar, pelo menos, esse grande problema aí dos acidentes e violência. Em relação ao atendimento pré-hospitalar, né, antes da pessoa ingressar no hospital, né, o atendimento de remoção, o primeiro atendimento à pessoa, né, vítima de acidente, vítima de violência, seja ela qual for. Então, o primeiro serviço de atendimento móvel de urgência foi na cidade de Campinas, em 2005. Então, se a gente parar para observar, o SAMU, ele não é muito antigo, ele é relativamente novo, que 2005, né, faz pouco tempo, assim, se a gente for ver a implantação de outras políticas em relação ao SAMU, é uma implantação nova, né, relativamente nova, lá em Campinas, né, no estado de São Paulo. O SAMU atendeu em 2005 64.131 ocorrências. Então, esse dado é do livro didático de vocês. Eu não consegui achar consolidado dados desse ano, né, ou do ano passado, aliás, que desse ano ainda não vai ter mesmo. Divididos em 21.722 com envio de ambulâncias do SAMU e 42.000 com triagem médica para envio de transporte. Então, a gente teve no total 64.000 atendimentos aproximadamente no ano de 2005. Com certeza, essa estatística ela só vem aumentando, né? E ainda bem que existe esse serviço de atendimento para resgate, né, dessas vítimas de trauma e de violências em geral. O Ministério da Saúde lançou em 2003 a política de urgência e emergência. Então, a política ela veio um pouquinho antes do SAMU, né? Através dessa política que o SAMU foi implantado, né? Implantado e implementado. Então, a Política Nacional de Urgência e Emergência ela foi criada em 2003 pelo Ministério da Saúde com o intuito de estruturar e organizar a rede de urgência e emergência no nosso país. Então, a rede ela não era organizada e estruturada até esse ano. Prestava, né, cuidados gerais. Geralmente, quem fazia a remoção eram ambulâncias do estado, né, do governo do estado e do município. Então, mas não era um serviço realmente organizado, né, uma rede de atenção organizada. Não tínhamos referências para cada caso. Então, a partir dessa política começou, né, houve uma melhora no atendimento e na consolidação desse processo de resgate, nesse processo de referência, de levar o paciente para o hospital, né, que necessita de acordo com a sua complexidade. Dentro da rede de urgência, a gente tem algumas competências, né, de cada local. A atenção primária
ela é constituída pelas unidades básicas de saúde e pelas equipes de saúde da família, né? Então, elas estão aqui, né, nesse desenho aqui, nesse esquema, que é a unidade básica que vai prestar os cuidados iniciais, né? A unidade básica faz atendimento de urgência e emergência. Nos casos não graves, sim, ela pode fazer o atendimento, mas geralmente o resgate é acionado, né? O SAMU agora é acionado para fazer esse atendimento de maior complexidade, caso, né, o caso requeira isso. Enquanto o nível intermediário, a gente tem a UPA, né? E o SAMU. Então, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e as unidades de pronto atendimento, que são as UPAs, que são a nível secundário, né? Então, primário, unidade básica, secundário, UPA. E o atendimento de média e alta complexidade é feito nos hospitais. Então, são níveis primário, secundário e terciário. A atenção domiciliar já requer uma atenção de recuperação e a unidade de saúde com sala de estabilização também é nível secundário, mas é muito difícil ter essa unidade disponível, né? Geralmente é a UPA, o que a gente tem é a UPA, né, a unidade básica de saúde e o hospital. A central de regulação também, né, geralmente ela fica acoplada à central de regulação geral. Aqui em Cuiabá, a central de regulação do SAMU é junto com a central de regulação lá no, acho que ali é Porto já, não sei que bairro que é aquele ali, perto do Colégio São Gonçalo. Aqui em Cuiabá fica junto, né? Não sei se já mudou, mas quando eu trabalhava na central de regulação, a central do SAMU também era lá. Então, esses médicos reguladores, eles ficam aguardando as ligações para prestar o atendimento, né, a essas vítimas. Para encaminhá-las para o atendimento, né, a gente vai ver que tem vários tipos de ambulância, então, para cada necessidade há um tipo de prestação, então, de serviço. O SAMU, serviço administrativo, né? Administrado, perdão, pela prefeitura ou pelo estado. No nosso caso também, o SAMU, ele é financiado e administrado pelo governo do estado por meio da Secretaria Municipal ou Estadual de Saúde e tem parceria com o Ministério, até porque é o Ministério da Saúde que envia recursos. Para suprir, né, financeiramente esse atendimento. A Secretaria de Atenção à Saúde, SAS, do Ministério da Saúde, destaca como objetivos fundamentais da atuação, né, a gestão e ampliação do acesso e a melhoria da qualidade da atenção no SUS, tendo a implantação das redes temáticas prioritárias como estratégia nuclear para o alcance desses objetivos. O que isso quer dizer? A SAS, que é a Secretaria de Atenção à Saúde, junto ao Ministério da Saúde, percebeu a necessidade, né, através de indicadores de estudo, eles perceberam a necessidade de criar uma rede sistemática para melhorar a assistência à saúde no âmbito do SUS. E foi aí que foi criadas as redes temáticas, né, ou as redes de atenção à saúde. A gente tem a RUI, que é a rede de urgência e emergência, tem a rede de atenção às doenças crônicas, então, que mais? Tem a rede de atenção à saúde mental. A gente tem diversas estratégias, né, de atenção à saúde voltadas para públicos definidos. Dentre as redes temáticas está a RUI, a Rede de Atenção Urgência e Emergência. Ela é a sigla RUI. Se sobressai tendo em vista a relevância e premência, né, das situações clínicas envolvidas. Então, a importância e a necessidade de atuação dos profissionais de forma rápida e efetiva dentro das situações
que essa rede, então, vai integrar, né? Além do atual contexto de superlotação dos prontos-socorros. Então, a RUI, ela traz alguns componentes a serem implementados e avaliados durante, né, o atendimento e durante a implementação dessa rede. Os componentes, né, são o acolhimento, a qualificação profissional, a informação e a regulação. Dentro de cada componente, a gente tem a promoção e prevenção, né, da saúde e prevenção da doença. A sala de estabilização, né, o Fundo Nacional de Saúde dentro do SUS, o SAMU, a UPA, a atenção hospitalar e a atenção domiciliar. Então, todos que a gente já viu aqui, né? A central de regulação, unidade básica, as unidades de pronto-socorro. Então, a RUI, ela vem com esse intuito de unificar todos os níveis de atenção, primário, secundário e terciário, nesse conjunto, né, de ações que vão estruturar a saúde dentro da urgência e emergência e vão garantir o acesso da população a essas. Deixa eu só ver aqui que eu acho que mandaram uma mensagem. Ah, tá. Foi sobre o horário. Já a gente conversa sobre o horário de novo. Então, a RUI, ela veio para estruturar isso. Ela veio para... A RUI, assim como as redes de atenção à saúde, né? Elas vieram para organizar o fator de atendimento, para organizar da melhor maneira e para oportunizar o atendimento integral dentro do Sistema Único de Saúde, né, no que tange a urgência e emergência. Então, ela veio para acrescentar, e desde quando a rede foi inserida, as questões administrativas e de assistência também foram, como que eu explico? Foram destacadas, né? Foram aprimoradas e implementadas de maneira mais efetiva. Em julho de 2011, o Ministério publicou a Portaria 1600, que reformulou a política de atenção às urgências de 2003. Então, lembra que em 2003 surgiu a política, 2005 o SAMU, e em 2011 o Ministério da Saúde atualizou a política que era de 2003, né? Instituindo a rede de atenção urgência e emergência no SUS. Então, a portaria que institui a RUI é a portaria 1600 de 2011. Então, vai instituir essa rede de atenção no âmbito do SUS para prestar assistência integral e universal e equitativa à população que necessita de atendimento de urgência e emergência. Essa portaria trata-se de um consolidado de todas as estratégias para implementar a RUI no Brasil, com vistas a assegurar ao usuário o conjunto de ações e serviços em situação de urgência e emergência com resolutividade e tempo oportuno. Então, essa portaria estabelece, aqui do lado, as diretrizes para a implementação do componente UPA e o conjunto de serviços de urgência 24 horas na rede de atenção às urgências, né, na RUI. Na verdade, é RAU, mas é Rede de Atenção à Urgência e Emergência, por isso que é RUI. Em conformidade com a Política Nacional de Atenção às Urgências. Então, essa portaria 1601, ela veio para complementar a portaria 1600 também, em questão do componente do atendimento da UPA. Por isso que eu coloquei essa figura desse recorte aqui. Então, a RUI veio implementada através da portaria 1600 para estabelecer atendimento em tempo oportuno e resolutivo. A gente sabe que na urgência e emergência, atendimento resolutivo e rápido é muito importante para a sobrevida. O sistema de atendimento pré-hospitalar,
tem a finalidade de atender as vítimas em situação de urgência e emergência antes da chegada no hospital, né? Ao hospital. Então, imagina se sempre a gente tivesse que aguardar chegar no hospital para prestar assistência, né? Muita gente, com certeza, já deve ter perdido a vida por conta, né, dessa conduta. Regulação dos serviços de atendimento pré-hospitalar, o SUS tem a responsabilidade de instrumentar e estimular a implementação de serviços e atendimento pré-hospitalar que garanta assistência rápida e de qualidade. Então, a regulação do serviço, né, com essa regulação, o SUS com essa regulação no sentido de organização, de formalização, o SUS ele tem a obrigatoriedade, né, a responsabilidade de implantar esse serviço de assistência pré-hospitalar. Porque o SUS ele é integral. Então, como ele é integral, ele precisa prestar os serviços desde o nível primário até o nível de recuperação. E a urgência e emergência entra aqui também. Até trouxe essa imagem aqui do lado sobre o significado da estrela da vida, né? Que é muito uma simbologia. Então, detecção, alerta, pré-socorro, socorro no local do acidente, cuidado durante o transporte, transferência e tratamento definitivo. Então, são algumas dos preceitos, né, dos objetivos do atendimento de urgência e emergência executado pelo SAMU e pela rede de atenção que presta serviço para esses pacientes. O atendimento pré-hospitalar, então, ele é composto por alguns tipos de serviço, né? Quais são esses serviços? A regulação médica, que a gente tem uma central de regulação de urgência e emergência, que é só para o atendimento que é para o atendimento de ligações e para regular o tipo de transporte que vai remover essa vítima, o grau de gravidade, né, de necessidade de intervenção. Então, essa regulação é composta por profissionais médicos, que esses profissionais médicos, eles precisam, né, os profissionais da regulação, eles precisam ter conhecimento clínico para atender e para classificar essas ocorrências, né? Então, é feito pela regulação médica. Não sei se vocês já ligaram alguma vez para o SAMU, ou se já tiveram algum tipo de contato, assim, com alguém que trabalha nessa área. Eu já liguei uma vez para o SAMU e a pessoa já estava morta, né? Já estava em óbito. Era o pai de uma vizinha minha, na época eu fazia faculdade ainda, estava quase terminando. E aí ele teve um infarto fulminante, era idoso, acamado. Teve uma parada, na verdade, né? Não lembro se foi um infarto ou se foi uma parada. Sei que ela me chamou, né? Ela sabia que eu fazia enfermagem, ela me chamou e eu fui lá. Aí chegando lá, ele já tinha falecido, né? Já estava em óbito. Aí eu verifiquei reação de pupila, nada, pulso, não tinha nenhum pulso periférico, não tinha pulso central, não tinha batimento cardíaco, né? Não tinha movimento respiratório, aliás. Mesmo assim, eu liguei para o SAMU, porque eu não sabia o que fazer. Mesmo tendo tido urgência e emergência, na hora a gente fica um pouco perdido, né? Fica um pouco desesperado. E aí o SAMU atendeu o médico regulador. E aí ele perguntou, né, qual que era a ocorrência, o que tinha acontecido. Eu expliquei e ele me perguntou se a pessoa estava realmente morta, se eu tinha certeza, se eu tinha feito algum teste, se eu era da área da saúde, né, se eu conseguia verificar se ele estava morto mesmo, se tinha, né, foi me explicando. Verificou pulso tal, pulso carotídeo, pulso periférico, né, radial.
tem movimento respiratório, tem reação de pupila, então a gente consegue fazer com o celular até a reação pupilar. E foi mais ou menos dessa forma, para explicar bem sucinto, né, o que o médico regulador faz. Foi mais ou menos dessa forma que foi o atendimento, e aí, como tinha constatado o óbito, acabou que eles não vão, né, até o local. E aí a gente acabou ligando direto para funerária, para fazer a remoção do corpo, né, até o IML. Eu não sei exatamente esse trâmite depois. Mas esse médico regulador, ele precisa ter conhecimento para atuar em situações divergentes, né? Já vi casos, por exemplo, do médico regulador ter que ensinar ali, ter que orientar, na verdade, a fazer uma massagem cardíaca, uma reanimação. A pessoa estava em cima da cama e aí, né, quem ligou falou que ela estava em cima da cama, não respirava, não tinha batimento cardíaco, aí você tem que orientar a pessoa a colocar no chão, né? Porque para fazer compressão cardíaca tem que ser, compressão torácica tem que ser no chão ou numa estrutura bem firme, lisa, não pode ser no colchão, porque o colchão vai acabar absorvendo o impacto da massagem, né? E não o músculo cardíaco como a gente quer, enfim. Aí o médico precisa orientar tudo isso. Por isso que é importante na regulação ter um médico, porque esse médico ele vai fazer essa função, né? Ele tem que ter conhecimento clínico, conhecimento teórico e prático a respeito do serviço que ele está prestando, até para classificar e para orientar caso seja necessário, né? E também necessita de outros profissionais que vão fazer o atendimento a essas pessoas, né? Os médicos das ambulâncias, enfermeiros, técnicos de enfermagem, condutor, socorrista. Então, a regulação médica, esse serviço baseia-se na figura do médico regulador, que deve dispor de bens, de recursos humanos e materiais para o bom exercício da sua função. Então, o médico é contratado só para ficar no telefone? Isso mesmo. Para atender a ocorrência, classificar e conseguir, né, encaminhar da melhor forma possível. Então, aqui tem como se fosse um fluxozinho de atendimento, né? Primeiro atendimento, o técnico e auxiliar de regulação médica. Aí ele vai fazer o atendimento e vai passar para o médico regulador, né? O médico regulador vai passar isso para o rádio, né? Para que seja dispensado um atendimento, uma equipe de intervenção para esse atendimento. Que pode ser de ambulância, de motolância, de carro de... Ai, meu Deus, fugiu o nome agora. Remoção rápida, se eu não me engano, atendimento rápido. Então, tem diversas formas. O médico deve ter a capacidade de julgar e discernir a gravidade de determinada urgência. Então, para ser o médico regulador, ele deve conseguir, né, discernir a necessidade da urgência e qual conduta tomar na frente àquele acontecimento de forma rápida, né, e eficaz, porque a pessoa está numa situação ali de urgência, então, né, ele precisa prestar esse atendimento ágil e ele precisa ter conhecimento clínico para que ele consiga executar esse tipo de regulação, né, esse tipo de atendimento. Para que o serviço prestado seja o melhor possível, o médico deve escolher qual recurso será mobilizado frente a cada caso. Então, para ele saber, ele precisa entender sobre os casos, né? Ele precisa saber qual é a dinâmica que ele está empregando a esse, né, dispensando a essa vítima. Então, decidir sobre o destino, qual hospital é referência para levar, né? Porque nem todo hospital vai conseguir prestar o atendimento necessário para a vítima. Que mais? Ou ambulatório, né? Dependendo do caso. Dos pacientes atendidos no pré-hospitalar, requisitar recursos públicos e privados em situações excepcionais. Às vezes precisa de uma remoção, né, fazer algum tipo de exame ou cirurgia que não tem no setor público, e aí tem algum hospital que seja vinculado. Geralmente vai para o hospital público e depois faz essa referência, né?
O atendimento pré-hospitalar, a gente falou do médico regulador, agora a regulação do atendimento móvel. O serviço de atendimento pré-hospitalar móvel é aquele que procura chegar precocemente à vítima que sofreu um agravo. Então, é o veículo, né, de remoção que pretende chegar com mais brevidade possível até o local do acidente para que essa vítima seja atendida. Ele deve contar obrigatoriamente com a central reguladora, médico regulador, de intervenção, equipe médica e de enfermagem. Então é importante ressaltar que em casos de urgência em locais de difícil acesso ou que oferecem risco à equipe de saúde, né, e outros, deverá haver ação pactuada. Então, entre o serviço de atendimento, né, profissional e bombeiros, militares, policiais federais, policiais rodoviários, policiais militares, para fazer esse auxílio, né? Por exemplo, tem um acidente com veículo pesado o motorista, por exemplo, está preso nas ferragens, né? Que é muito comum, inclusive. Se isso acontece, a gente, enquanto enfermeiro, né, dentro de uma ambulância, não vai conseguir fazer a remoção dessa pessoa porque ela vai estar presa. Então a gente vai precisar, por exemplo, dos bombeiros, né? Vai precisar da equipe de suporte da rodovia, no caso que a gente tem aqui a Rota do Oeste. Então a gente vai precisar de um suporte para fazer essa remoção. Precisa também de profissionais, né? Os profissionais que atuam nesse módulo são oriundos e não oriundos da área da saúde. Então, podem ser os não oriundos, telefonista, auxiliar de regulação, radiooperador, condutor de veículo de urgência, né? O motorista da ambulância, por exemplo. São pessoas que não são diretamente vinculados, né? Diretamente formados não tem alguma formação superior ou direta na área da saúde, mas atuam nessa área com o seu conhecimento, né, a nível médio e técnico. Os profissionais da área da saúde, então, enfermeiro, técnico e o médico. Ah, mas e se o condutor tiver curso de socorrista? Ele vai ser capacitado, né, dentro de uma atuação na área da saúde, mas ele não se torna um profissional, a não ser que faça um curso técnico nessa área. Veículo de atendimento pré-hospitalar, então, define-se como ambulância, né, um veículo terrestre, aéreo ou hidroaéreo que destina ao transporte exclusivo de enfermos. Então, eu coloquei algumas opções que a gente mais tem aqui, né, que a gente pode ver circulando, por exemplo, pela cidade, que é a ambulância. A gente tem alguns tipos de ambulância, inclusive. Veículo de intervenção rápida, era esse nome que eu estava tentando lembrar, eu falei, acho que de remoção rápida, de intervenção. Então, é um veículo, carro de passeio, né, que ele vai transitar de forma mais rápida até chegar ao atendimento à vítima, e caso haja necessidade de remoção, né, chama-se uma ambulância para fazer essa remoção. Se não, faz o atendimento e já pode retornar. Tem a motolância também, não sei se vocês já viram por aí, que é uma ambulância de moto, que chega mais rápido ainda aos locais, porque a moto ela consegue acessar lugares menores e com maior agilidade. Para o transporte, então, da equipe, né, com os equipamentos para prestar cuidados, é necessário oferecer transporte via ambulância, dependendo da complexidade do caso. E temos, né, existem 4 tipos de ambulância. A, B, C, D, E e F, na verdade, né? Tem todos esses tipos aqui, ó. Vou mostrar uma por uma. Acho que aqui na hora de digitar eu tava com fome, daí eu engoli o D e o E. Tipo A, ambulância de transporte. É um veículo destinado ao transporte de enfermos em decúbito horizontal, que não apresenta risco de morte. Então, remoções simples, né? Ambulância tipo A.
Tipo B é uma ambulância de suporte básico, é um veículo destinado ao transporte interhospitalar de paciente com risco de vida e transporte de paciente com necessidade de intervenção potencial, né, no local ou durante o transporte. Então, tipo A seria, por exemplo, aquelas ambulâncias da policlínica que a gente vê transportando pacientes, né, que precisam ser transportados, precisam ser removidos, estão em posição horizontal, ou seja, deitados. No entanto, essas pessoas não correm risco de vida, né? Risco de morte, aliás. Risco de vida todo mundo corre, né? Porque todo mundo tem o risco de ficar vivo. Agora, risco de morte, né? Não é todo mundo. Amém. Então, a tipo B é o suporte básico. A tipo C é a ambulância de resgate, é um veículo de atendimento a pacientes vítimas de acidentes ou lugares com difícil acesso, com equipamentos de mobilização, suporte básico, salvamento. Aquelas ambulâncias do Corpo de Bombeiro, por exemplo. A ambulância da Rota do Oeste, se vocês prestarem atenção. Não sei se vocês já precisaram de atendimento na estrada. Inclusive, é uma dica, sempre que vocês passarem pelo pedágio, guardem o papelzinho do pedágio. Se vocês precisarem, né, de atendimento, às vezes eles podem solicitar aquele papelzinho, aquele comprovante. Enfim, essa ambulância de resgate, ela tem um suporte mais voltado, né, para remoção e para o salvamento. Então, ela tem materiais, tem aparatos, né, digamos assim, necessários para esse objetivo. A tipo D, ambulância de suporte avançado, veículo destinado a transporte de paciente com alto risco. Então, deve contar com diversos equipamentos, né, para o atendimento. Por exemplo, aquela pessoa que foi atropelada e teve amputação de membro. Ou a pessoa com uma hemorragia intensa. Um exemplo, tá? Perfuração torácica por projétil de arma de fogo. Essas coisas. Tipo E é a aeronave de transporte médico. É uma aeronave de asa fixa rotativa para transporte interhospitalar de pacientes e aeronave de asa rotativa para ações de resgate. Então, tipo E, né, é o avião de transporte, pode ser interestadual, intermunicipal ou, né, para transporte internacional de pacientes e precisa ter o aparato e os profissionais necessários também para atuar nesse segmento. E o tipo F, nave de transporte médico, veículo motorizado hidroviário, de via marítima ou fluvial. É um navio, na verdade, né? Não é nem um barco, porque barco é muito pequeno, acredito. É um navio de remoção, mas é pouco usado, né? Principalmente aqui pra gente, Mato Grosso, que não tem mar, vai chegar por onde? É mais rápido de avião ou, dependendo do caso, de ambulância mesmo, né? Ambulância de remoção aí do paciente. As ambulâncias devem dispor de materiais e equipamentos e medicamentos conforme as suas especificidades. Então, prancha, imobilizador de cabeça e pescoço, colar cervical, medicamentos para o atendimento, caso tenha uma parada, né? Caso essa pessoa precise repor volume, por exemplo. Então, ela precisa conter esses aparatos mínimos. Todos os profissionais tripulantes devem ter capacitação para a função com certificado emitido, né, pelo Núcleo de Educação e Urgência. Então, todas as pessoas que trabalham no SAMU e para o SAMU precisam ter capacitação para essa função. Então, não tem como uma pessoa trabalhar em urgência e emergência e não ter capacitação. Mas eu fiz a faculdade de enfermagem. Não é suficiente. A faculdade, né, ela como um todo, ela traz um conhecimento breve e superficial. Então, cabe a vocês trabalharem essa capacitação. Eu quero fazer uma pós-graduação em urgência e emergência quando terminar a faculdade, ou não, essa área, né, não me cativa. Enfim, todos os profissionais que vão trabalhar nessa área, eles precisam de algum tipo de capacitação voltada especificamente para isso. Cada veículo de atendimento terá sua tripulação específica. Então, assim como a gente tem veículos específicos, a gente tem também a tripulação específica.
Só um minutinho, meninas, que eu vou pegar um copo de água, que eu tô com a minha garganta bem seca. Um minutinho só. Pronto, voltei. Vamos lá, continuando. Então, para cada veículo de atendimento, a gente tem um tipo de tripulação, né, que eles chamam. Então, um tipo de profissional, alguns tipos de profissionais que devem compor essa ambulância. Ambulância de transporte e suporte básico, né, que são ambulâncias de cuidados mais básicos. Então, motorista e técnico de enfermagem ou auxiliar. Então, não é necessário ter um médico, por exemplo, nessas ambulâncias. Ambulância de resgate. Então, é necessário um motorista. Profissionais militares, né? Então, olha a ambulância de resgate aí que... Opa, peraí, que aqui travou aqui para mim o slide. Essa ambulância é um exemplo, né, de ambulância de resgate. Claro que tem outros tipos, mas geralmente ela está escrita resgate. Então, bombeiros, militares, né, profissionais rodoviários, policiais ou as pessoas que prestam atendimento em rodovias e mais profissionais com capacitação e certificação para suporte básico e salvamento. Então, para ambulância de resgate, temos que ter, né, tem que ter um profissional específico para salvamento, porque não é a mesma coisa prestar suporte, né, à vida, lá o atendimento e fazer um salvamento. O salvamento exige todo um treinamento de análise da cena também, porque é bem perigoso, tanto para a pessoa, né, que está precisando do salvamento, quanto para a gente, enquanto profissional. A ambulância de suporte avançado deve conter um motorista, um enfermeiro e técnico de enfermagem. Aeronave, um piloto. Essa de suporte avançado, tá faltando médico aqui, tá? Ainda precisa de suporte avançado ter um médico. A de aeronave de transporte médico, piloto, condutor, enfermeiro e um médico. O atendimento pré-hospitalar também faz transporte interhospitalar, então transferência, né? Esse transporte de um hospital para o outro, sendo necessário para esse procedimento seguir algumas normas. Como, por exemplo, um consentimento escrito pelo responsável do paciente. Então, fez o atendimento, o responsável deve assinar o termo de consentimento. Não tem nenhum responsável, em casos, né, excepcionais, extremos, que a gente fala. E se o paciente correr risco de vida, não tiver ninguém para atender ele, não tiver ninguém para se responsabilizar por ele, o médico pode se tornar a pessoa responsável. É muito difícil ocorrer esses casos, mas ocorre. Enfermos com risco de morte, né? Então, pacientes com risco de morte iminente só serão transportados após avaliação do atendimento básico, respiratório e hemodinâmico. Então, se a pessoa já tiver
morta, né, já tiver vindo a óbito, ou com risco iminente, a depender do caso, se não tiver mais o que fazer, geralmente não, o SAMU não faz a remoção, né? Então, já tem que solicitar outro tipo de atendimento, que não é mais responsabilidade do SAMU, porque a pessoa já veio a óbito. Devem sempre estar acompanhados de uma equipe completa, médico e ambulância de suporte avançado. Os pacientes transferidos sempre devem portar relatório completo, assinado, né, pelo médico responsável, assim como seu número de CRM, que vai integrar o prontuário. Então, um atendimento pré-hospitalar e urgência e emergência também tem prontuário. É importante ressaltar que as providências para transporte são de mútua responsabilidade. Então, dos médicos e enfermeiros que estão dentro do veículo de remoção e também das instituições que vão receber ou das instituições, né, caso de transporte interhospitalar, das instituições que esses pacientes saíram. O primeiro, né, dessas providências de transporte, conhecido como ponto de atendimento móvel, é um sistema de atendimento pré-hospitalar. Então, os veículos, eles contam com uma presença de um médico, né, e de uma equipe orientada pelo médico à distância. Então, nem sempre vai ter um médico disponível dentro do serviço de atendimento. No entanto, o médico vai orientar a conduta caso ele não esteja presente. Então, para a remoção desse tipo de paciente, ambulância B ou C, né, e os pacientes deverão ser removidos para hospitais referenciados. Então, quando faz remoção intra-hospitalar, tem que tomar muito cuidado, né, porque o paciente ele pode estar estável no hospital e ocorrer alguma situação dentro da ambulância que pode levar esse paciente, inclusive, a óbito. Então, para remoção, para esse transporte interhospitalar, é necessária uma avaliação criteriosa desse paciente. Outro tipo de transporte, né, interhospitalar que deve ser observado dentro, né, desse sistema de atendimento pré-hospitalar é o de emergência médica móvel. Os veículos contam com a presença de um médico ou de enfermeiro. Então, geralmente, ambulâncias de suporte avançado, né, de resgate, tem um médico e um enfermeiro para fazer esse atendimento completo. As ambulâncias deverão ser D ou E e os pacientes deverão ser removidos para hospitais referenciados com contato prévio do médico regulador. Então, quem decide para onde vai é o médico regulador. A ambulância ela vai chegar lá na porta do hospital ao qual o médico regulador já entrou em contato e esse hospital está preparado para receber essa vítima. E o outro é conhecido como pronto atendimento, né, e emergência médica, é um serviço misto, na verdade. O atendimento é iniciado pelo socorrista, né, pela equipe de socorristas, técnico de enfermagem, e posteriormente, né, se precisar, o médico e o enfermeiro vão fazer esse atendimento ou vão até o local. Geralmente chega-se, né, de motolância e depois, se há necessidade, vai o enfermeiro e o médico com uma ambulância de atendimento mais avançado. No entanto, às vezes não é necessário. Às vezes o paciente mesmo, às vezes a vítima, né, que a gente chama de vítima, ela não necessita desse atendimento, só o socorrista e o técnico de enfermagem já conseguem prestar esse cuidado, então não há necessidade de ir um médico e um enfermeiro até lá. Os serviços de urgência e emergência fixos, né, a UPA, por exemplo, unidades de pronto-socorro e pronto-atendimento, são serviços de saúde independentes, né, ou inseridos em um estabelecimento. Então, eu posso ter, por exemplo, a UPA, que é um serviço independente de urgência e emergência. Ou posso ter um pronto atendimento dentro de um grande hospital que presta outros serviços também.
Nesse contexto, consideramos as unidades de pronto atendimento ou pronto-socorro. Então, as UPAs e pronto-socorros que vão atuar no atendimento, né, como setores fixos independentes ou inseridos dentro de uma instituição maior. No caso, por exemplo, o pronto atendimento. Na verdade, a gente nem chama de pronto atendimento, né? Quando a gente vai em hospital de urgência, a gente já tem todo esse hospital. O pronto-socorro, por exemplo, é um hospital de urgência. Claro que ficam internados os pacientes para fazer cirurgia e tudo mais, mas ele é um hospital destinado a atendimento de urgência e emergência. Referenciado, né? Esses hospitais, né, esses locais de atendimento, eles precisam seguir uma normativa. Então, todos os serviços de urgência e emergência, seja público ou privado, ele precisa seguir uma normativa. E que normativa é essa, né? Ele precisa ser habilitado sob a RDC 50. Não sei se vocês já ouviram falar sobre essa RDC, mas os estabelecimentos de saúde, no geral, precisam dessa RDC para serem implementados e precisam respeitar essa estrutura. A administração da instituição deve prever e prover os recursos humanos, materiais, equipamentos e medicamentos para atender a população nessa necessidade. Então, a RDC 50, ela dispõe sobre o regulamento técnico e planejamento e programação, né, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos de saúde. Então, é uma normativa. Vocês abrirem a RDC 50, vai estar lá. A parede deve ter a medida tal, o chão deve ser revestido por tal piso, né, os cantos da parede devem ser arredondados e essas coisas, né, de questões estruturais que devem conter nos serviços assistenciais de saúde. Os recursos humanos. Esses serviços devem conter um coordenador do serviço médico e um coordenador do serviço de enfermagem para planejar, implementar e garantir a qualidade da assistência, dos processos, né? Devendo estar todas as rotinas e técnicas de fácil acesso para a equipe trabalhar. Então, ao coordenador, né, compete essa questão de organização do serviço e provimento de recursos para que o trabalho seja efetivo. O serviço necessita de um coordenador médico que seja responsável técnico, plantonista, suficiente para atendimento de 24 horas. Então, não pode ficar sem médico plantonista, né, e responsável técnico nos atendimentos de urgência e emergência, né, nos pronto-socorros e UPA. Então, tem que ter esse profissional disponível 24 horas. Lembrando que o que contém aqui é o que contém na legislação, tá? Vocês podem pensar assim, mas a realidade é um pouco diferente. Às vezes, sim. Mas a gente, né, tem que ensinar o correto, o que compõe a legislação. Se o serviço for de média e alta complexidade, é necessário que tenha especialista no atendimento de pronto-socorro. Então, ginecologista, obstétrica, ortopedista, neurologista, cirurgião, pediatra, que eles estejam capacitados também para atendimento de urgência e emergência. Também é uma realidade pouco vista, né? Geralmente a gente vê no máximo ortopedista, um clínico geral, para atender os casos de urgência e emergência nos pronto-socorros. A equipe de enfermagem deve conter um coordenador, então deve ter um coordenador, enfermeiros assistenciais para prestar, né, os cuidados assistenciais necessários, técnicos de enfermagem distribuídos em turnos, então tem que ter profissionais da saúde e da enfermagem também 24 horas. Por isso que essas unidades de pronto atendimento, unidades hospitalares, o atendimento, o regime de trabalho é 12/36, porque precisa ter, digamos assim, 4 enfermeiros, né, 2 enfermeiros por cada dia. Então, como trabalha 12/36, são 4 enfermeiros, uma equipe, digamos assim, de 4 enfermeiros que ficam revezando entre si. Claro que são mais, né? Mas a gente está supondo que seja só um enfermeiro por plantão. Então, tem que ter profissional 24 horas por dia, 7 dias por semana, não pode faltar. Então, isso é dimensionado pelo COFEN, a gente tem dimensionamento de enfermagem que deve ser respeitado. Isso também é uma luta aí, né, que a gente ainda está caminhando a passos lentos.
A infraestrutura física do local de atendimento, né, do local de prestação de serviço, deve ser dimensionada de acordo com a demanda, complexidade e perfil assistencial, garantindo a continuidade do acesso, de assistência e segurança do paciente. Então, na RDC 50 tem as normas. De acordo com o tamanho da instituição, vai ser a norma, né, que vai ter que ser seguida, vai ser vigente. Então, dentro dessa normativa maior, que é a RDC 50, tem essas instruções. Para o atendimento, então, deve conter algumas estruturas mínimas, independente do tamanho, né? Claro que essas estruturas vão ser proporcionais, mas tem algumas estruturas mínimas. Quais são essas estruturas? Área externa coberta para entrada de ambulância, sala de recepção e espera com banheiros para os usuários, sala de classificação de risco, área de higienização, consultórios, sala para assistente social, sala de procedimentos para sutura, recuperação, hidratação e administração de medicamentos, área de nebulização, não precisa ser uma sala específica, né, mas uma área específica para isso, pode ser dentro da sala de procedimento, por exemplo. Sala de reanimação e estabilização, então isso sim precisa ser uma sala específica, isolamento e observação também, porque imagina a pessoa tá tomando medicamento, tá vendo uma reanimação, já fica ali desesperada, a pressão já sobe, já descompensa também. Posto de enfermagem, muito importante, banheiro completo para funcionários também, né, para os colaboradores, depósito para resíduos sólidos, seringas, né, enfim, material biológico, sangue, derivados, depósito de material de limpeza, vestiários e banheiros para os profissionais, farmácia para dispensação do medicamento, almoxarifado, né, para dispensação de materiais necessários ao atendimento, sala de gesso, porque sempre, né, em atendimento tem as situações de trauma que os pacientes, as vítimas precisam ser gessadas, né, precisam ter esse material de imobilização. Então, é necessário que tenha uma sala específica para isso, porque dependendo da magnitude do gesso, né, e da complexidade do atendimento. Acho que cortou o áudio aí que apareceu aqui para mim. Então, dependendo da magnitude do atendimento, precisa de uma sala específica. Geralmente tem uma sala específica, ou junto com o consultório tem uma sala de gesso para esses pacientes. Todos os espaços devem estar com elétrica, hidráulica, né? E gases medicinais funcionando. Então, vácuo, O2, ar comprimido, tem que estar tudo funcionando, caso seja necessário instalar esses materiais, né? Esses gases estão disponíveis. O serviço de urgência e emergência precisa ter disposição de serviços de apoio. Então, assim como tem os locais para esse serviço, eles precisam ter profissionais também para esses serviços de apoio. Então, almoxarifado, farmácia, nutrição, serviço de internação, centro cirúrgico, UTI, unidades de internação, né, enfermarias, enfim. Diagnóstico, imagem, laboratório, lavanderia, rouparia, higiene, manutenção. Tudo isso aqui vai depender também, de tudo isso vai depender o atendimento, porque imagina sem higiene. Chega uma pessoa lá com trauma perfusivo no tórax, é sangue para todo lado, e não tem uma equipe de higiene. Estraga uma maca, não tem uma equipe de manutenção. Aí aquela maca fica estragada e depois estraga outra, quando vê tem, sei lá, 5 macas estragadas de 10 que tem. Então, todos esses locais são essenciais para o atendimento também. Então, de acordo com cada área, até tirei isso aqui do livro didático de vocês. São necessários equipamentos, materiais e medicamentos. Então, dentro dessas salas, em cada área, ainda temos suprimento, né, de equipamentos. Então, por exemplo, no consultório médico, mesa, cadeira para o paciente, para o acompanhante, maca, uma escada para a pessoa subir na maca, um computador, negatoscópio, pia, papel toalha, sabão líquido, álcool gel, impressos, exames,
né, para solicitar abaixador de língua, estetoscópio, esfigmomanômetro, otoscópio e papel toalha, né, ali tem, né, papel toalha, não é papel toalha que chama, aqueles papéis de colocar na maca, agora eu não estou me recordando o nome daquele papel. Então, precisa de diversos materiais para que esse atendimento seja realizado. Ainda fora a estrutura física, ainda precisa de equipamentos e de manutenção desses equipamentos também, né? Então, o atendimento de urgência e emergência é uma forma de atendimento com a qual condutas são instituídas em pequenos intervalos de tempo, sob pena de insucesso em caso de hesitação. Então, é preciso ter muita ética no atendimento à urgência e emergência, honestidade, né? Porque uma decisão que você toma errado pode comprometer a vida daquele paciente. Se essa decisão for tomada de maneira proposital, né? Isso é crime, isso é contra a ética. Porque às vezes a gente tem, né, pensamentos assim, algumas pessoas têm pensamentos assim, não, isso aí é bandido, tem que morrer. Ou não, essa pessoa, né, tava fugindo da polícia e levou um tiro, vamos deixar ele morrer. Isso é antiético, né? Porque, ele assaltou e foi correr, foi atropelado. Qualquer pessoa tem direito ao atendimento, né? O SUS, ele é universal, sem discriminação. Não sei se vocês lembram da legislação. Sem discriminação. Ai, professora, mas é tão difícil, meu sangue até ferve. Eu sei que é difícil, mas a gente, enquanto profissional, tem que manter a ética no atendimento. A relação entre profissional da saúde e paciente sofre uma série de modificações na urgência e emergência o tempo todo. O paciente não tem a possibilidade de escolher, por exemplo, a equipe que vai atender ele, se ele vai ser submetido a medidas invasivas, que vão, né, proporcionar algum risco. Muitas vezes são mal informados aos pacientes e aos familiares, a conduta que foi tomada. Isso gera conflito, isso gera desrespeito ao profissional, às vezes do profissional à família. Então, sempre manter esse paciente esclarecido, né? Manter esses familiares esclarecidos, porque é uma situação de desgaste também para essas pessoas, né, que estão passando por essa situação. Assistência em situações de urgência e emergência exigem vários aspectos que merecem ser discutidos, né? Desde a carência de recursos, então a gente viu ali que precisa de tanta sala, precisa de tanto material, mas isso realmente está disponível? O profissional... Minuto, desculpa, gente. O profissional, ele tem a disponibilidade para trabalhar, os recursos para trabalhar de maneira efetiva? A superlotação dos setores de urgência e emergência. Agora não tem mais paciente no corredor de pronto-socorro, mas já teve muito. Eu, inclusive, já fui acompanhante de paciente lá. Terrível, é um caos, era um caos, né? Agora melhorou um pouco, graças a Deus. Mas a superlotação desse serviço, agora a gente está vivendo esse processo de superlotação de serviços de tratamento intensivo, né? Então, é bem complicado. Má remuneração profissional e pouca valorização, principalmente dos profissionais da enfermagem, né? São profissionais maqueiros, técnicos de enfermagem, socorristas, enfermeiros, trabalham muito, recebem muitas vezes pouco pelo serviço, e isso gera uma desvalorização também. Todos esses fatos se tornam cada vez mais impessoais em atendimentos na urgência e emergência. Então, a gente precisa ter certeza, né, do objetivo que quer chegar e do atendimento que quer prestar a esse paciente, e se você realmente quer estar naquele lugar ou não, para atender a pessoa com ética e responsabilidade. Porque pacientes não são fichas. Pacientes não são números. Pacientes são pessoas, vítimas
de atropelamento, de arma de fogo, de violência. São pessoas que têm histórias, que têm famílias, né? Tem família. Enfim, elas não são um número, não são uma ficha, um prontuário. Perde-se o sentido da convivência ética, deixando-se de lado as necessidades fundamentais e a solidariedade. Então, muitas vezes a gente fala assim, né? O paciente do leito tal. Não sabe nem o nome do paciente. Não sabe nem o que o paciente tem. Só sabe o leito que ele está, então ele acaba se transformando em um número. É necessário sempre que sejam respeitados o princípio da beneficência, autonomia e justiça na assistência aos pacientes em situação de urgência e emergência. Então, o princípio da beneficência refere-se à obrigação ética de maximizar os benefícios e minimizar os prejuízos. O profissional deve ter a maior convicção e informação técnica possível para assegurar que o ato médico, né, e o ato, eles falam ato médico, mas é o ato de cuidar, né, o ato de prestar um serviço médico de atendimento. Oh, meu Deus, só um minuto. Gente, eu tenho cachorro e o meu cachorro qualquer pessoa que passa ali no hall do condomínio, do apartamento, ele late. Então, desculpa aí que ele tá meio desorientado. Vamos lá, terminando. Até eu levei um susto com o latido dele. Nossa, eu tô falando aqui o microfone desligado. Misericórdia. Então, princípio da beneficência. A gente precisa prestar uma assistência livre de danos. Claro que existem decisões que são difíceis de serem tomadas, mas que serão necessárias. E sendo necessárias, a gente precisa assegurar que essa assistência vai ser minimamente, né, prejudicial para essa pessoa e que os benefícios da escolha que foi tomada, né, da escolha que foi feita, são maiores do que os malefícios e os prejuízos que isso pode causar, né? Ser sempre justo e ter autonomia no cuidado ao paciente, na assistência, né, a esses pacientes, a essas vítimas, nessas situações de urgência e emergência. São princípios, né, os princípios éticos, eles são princípios que devem estar presentes no dia a dia dos profissionais, né? Não só de urgência e emergência, mas de todos os profissionais, principalmente da saúde, mas voltada aqui para urgência e emergência, né? Que tomam decisões continuamente em sua prática. Então, se você for parar para pensar na prática do profissional de enfermagem, por exemplo, ele toma decisões o tempo todo. Algumas decisões mais difíceis, outras não. Até na vida da gente é assim também, a gente está o tempo inteiro tomando decisões. Muitas vezes não são decisões fáceis, né? Mas que precisam ser tomadas. Sobretudo em situações de urgência e emergência, nas quais muitas vezes as resoluções ainda envolvem alocações de recursos escassos. Então, se a gente precisa fazer uma remoção de um paciente, não tem como, ou não tem ambulância, ou você quer colocar um medicamento, não tem, ou você vai fazer uma punção, uma imobilização e não tem material. Então, isso acontece e não é pouco, né? E os aspectos éticos são elementos importantes para nortear o processo de tomada de decisão. Então, a gente sabe que os aspectos éticos, eles são essenciais, né, para a tomada de decisão. Deixa eu só encerrar aqui
apresentação para eu terminar, que eu acho que não está aparecendo minha imagem. Ora foi. Então, prestar o cuidado ético ao paciente é obrigação do profissional, né? No nosso caso, o profissional de enfermagem, principalmente dentro de um atendimento de urgência e emergência. Tentar, né, oferecer o mínimo de dano a esse paciente e o máximo de benefício para a sua recuperação quando necessário, né? Quando necessário, não, quando possível, na verdade. Né? Então é isso, pessoal. A gente encerrou essa primeira sessão. A nossa referência é o livro didático. Eu encerrei aqui a apresentação porque parece que não está aparecendo a minha câmera quando eu coloco o slide. Mas o Teams, às vezes, é assim mesmo. Vocês têm alguma dúvida? Não. Então, pessoal, na próxima aula a gente inicia às 14, que eu vi aqui, eu achei que tinha aluno perdido, né? E na verdade no grupo eram pessoas falando que era melhor começar às 14. Então, na próxima aula começaremos às 14, de urgência e emergência, e seminário do adulto também, porque aí todo mundo consegue entrar, né? Ou a maioria consegue entrar com maior tranquilidade. E aí a gente vai até terminar o conteúdo do dia, certo? Combinado, combinado. Então eu vou encerrar aqui a gravação para conseguir pôr